Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Hoje nós vamos conversar sobre essa nova geração que utiliza com muita facilidade tablets, smartphones, videogames, são os nativos digitais. Eles desafiam o nosso sistema educacional e o processo de ensino-aprendizagem. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos em nosso programa a mestra e especialista em educação, Carolina De Filipe. Bem-vinda, Carolina. Obrigado pela sua presença conosco. Muito obrigada. Bom, antes da gente começar, nós fomos até uma escola para ver como os nativos digitais e os professores lidam com as tecnologias. Confira. Oi, gente, eu estou precisando de uma ajuda. Será que alguém pode me ajudar em álgebra na frente do Alex de matemática? Quando o assunto é estudo, a Aline usa o celular como principal ferramenta nessa hora. A gente tem um grupo da nossa sala que a gente se troca informações. Os professores participam dos grupos e mandam dicas de estudo. A jovem de 16 anos faz parte dos nativos digitais. A geração de pessoas nascidas e inseridas no mundo digital, o mundo da informação. E um nativo digital é aquele que nasceu e cresceu tendo acesso a tecnologias, celulares, tablets, computadores. É aquele que não precisa do uso de papel nas tarefas com o computador. Essa não é a realidade só da Aline. Matheus e os demais jovens também fazem parte dessa geração. Se você tem alguma dúvida, um exercício, uma resolução de um exercício, vai na internet e procura, porque tem tudo hoje em dia, né? É uma rede imensa de informações. E é isso mesmo, Matheus. Hoje vocês têm acesso à informação o tempo todo. E essas informações acabam influenciando a forma de estudar, pesquisar e até interagir com o professor. Com esse cenário, será que as escolas estão preparadas para lidar com esses novos estudantes? Um levantamento sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação na educação do Brasil mostra que, embora quase 100% das escolas tenham acesso à internet, cerca de 60% delas contam com conexões muito lentas. Além disso, a formação dos professores para usar o computador e a internet nas aulas deixa a desejar. Menos de 40% das escolas têm um programa de capacitação para os docentes. O professor Paulo sentiu necessidade de mudar e buscou aperfeiçoamento para lidar com essa nova geração. Você tem aquele conflito, né? E não é o conflito da pessoa aluno com a pessoa professor, o profissional professor. É um conflito das gerações. E é assim, e eu passei por isso. Aí você fala assim, não, eu preciso buscar mais. Aí que eu encontrei, né, um curso interessante sobre inovação na educação. E assim, eu fui conhecer, saber como que era, com receio de não ser algo legal. E aí me trouxe toda uma bagagem nova que abriu novas fronteiras dentro desse processo ensino-aprendizado. Atitudes como a de Paulo contribuem para a mudança na educação. Mas apesar dessas atitudes, algumas são primordiais para que alunos e professores falem a mesma língua. Algumas escolas começam assim, com uso pedagógico. Tá? Aí é interessante, quando você vai usar isso como uma forma de aprender. Só que o que está difícil, a responsabilidade do aluno. Porque dentro daquele aparelho você tem informação, como tem outras coisas que vão acabar atrapalhando esse processo. Então, as escolas têm que encontrar um caminho para isso. Eu acho que o caminho é responsabilidade. Se você não tivesse acesso a essa tecnologia, como seria? Bom, aí eu teria que perguntar para meus pais, né? Porque não sei como seria. Bom, tá aí. Então, para começo de conversa, Carolina, vamos entender um pouquinho como surgiu esse termo nativos digitais. O que é isso? Esse termo primeiramente foi cunhado por um autor chamado Mark Prensky. Ele era um desenvolvedor de games e que depois virou um estudioso do assunto, e ele foi a primeira pessoa que falou sobre imigrantes digitais e nativos digitais. E ele usou com muita propriedade essas duas expressões, dizendo o seguinte: são imigrantes quem
quem veio de um mundo analógico para um mundo digital. E quem vem de um mundo analógico para um mundo digital traz sotaque, tem medo, como qualquer imigrante, né? E é nativo quem sente já... uma terra desconhecida. É isso, vai ter sempre esse receio, né? E é nativo quem já nasceu nesse mundo digital. Então, quem navega por este mundo, quem transita por este mundo, sem medo, sem receio. Hoje a gente percebe que os aparelhos não têm mais manuais. Por quê? Porque o nativo digital, ele mexe, ele descobre, ele não lê manual, ele se embrenha naquele aparelho, naquela tecnologia e vai descobrindo. Isso é uma característica do nativo, né? O imigrante vai sempre trazer consigo algum certo receio, né? Eu entendo bem o que você está falando, porque assim, eu sou da era ainda da máquina de escrever, né? Não vou falar a minha idade, gente, por favor, né? Mas eu sou da época da máquina de escrever e a gente sente uma certa dificuldade de você também aprender com todas essas novas tecnologias e tudo, essas modernidades que acontecem. A hora que você consegue aprender uma, já surge outra com uma diferença totalmente... Enfim, assim vai, né? A geração. E a gente tem os filhos pequenos, né? E você vê realmente essa facilidade enorme de pegar um celular, né? Filho com 2 anos de idade já começando a mexer, né? Sim, e porque eles não têm medo, eles aprendem com muito mais facilidade. E por mais que nós hoje, que nós tenhamos a vontade de aprender e que a gente domine a tecnologia, nós que nascemos num mundo analógico seremos sempre migrantes. E teremos sempre esse sotaque. E esse sotaque, essa característica de imigrante, vai trazer o conflito com a geração do nativo, né? Essa diferença, é nessa diferença que vai surgir o conflito em sala de aula, que vai surgir o conflito em casa, porque é uma maneira de ver e lidar com a tecnologia de maneira diferente. O nativo, ele não faz diferença entre o mundo real e o mundo virtual. Para ele, é absolutamente a mesma coisa, né? E é a dificuldade que assim, as pessoas mais velhas acabam tendo em relação a... Não, esse moleque está usando muito celular, esse moleque está... Né? E aí começa a haver o conflito um pouco. Exatamente, exatamente. E como esses jovens, como essa geração tem um acesso ilimitado, imenso às informações, e isso acaba criando e aumentando, né, o conflito, porque é a primeira vez, e nós temos um outro autor chamado Don Tapscott, que fala bastante disso, que ele diz que é a primeira vez que uma geração sucessora tem mais informação que a geração antecessora, né? Nós esperávamos os nossos pais chegarem em casa no final do dia para resolver um problema, para fazer uma pesquisa na Barça, não é? Você se lembra da Barça, né? Os atlas, né, que a gente usava. Isso, né? Para fazer um resumo. Nós esperávamos nossos pais para consertar a televisão, que de repente não funcionava. E hoje nós vemos os pais chamando os filhos de 10 anos para consertar o computador, para ensinar a mexer no celular. E isso acaba criando uma inversão, né, na relação, que esse jovem muitas vezes vai pensar o seguinte: se eu tenho mais informação, então eu também posso dominar, eu também posso mandar, eu também posso opinar mais. Por que eu tenho que obedecer se eu conheço, se eu sei, se eu tenho mais conhecimento do que ele, né? Essa é uma grande dificuldade de conflito, né? Aí entra a questão do respeito. Exatamente. Outros fatores acabam, né, entrando nessa discussão, que vai muito além do simples uso da tecnologia. Ok. E nosso sistema de ensino hoje não dá conta dessa nova geração? Quais são os maiores desafios diante dessa nova aprendizagem? O nosso sistema de ensino, definitivamente, como ele é hoje, ele não está preparado para essa nova geração. Porque o nosso sistema de ensino, ele ainda está pautado numa sociedade industrial, né, numa sociedade do século passado. Nós temos salas do século XIX,
professores formados no século XX e alunos do século XXI. Então, o nosso sistema de ensino não está preparado para receber esse jovem que é multitarefas, que faz várias coisas ao mesmo tempo, que tem uma capacidade de concentração menor, porque tem muitos estímulos, e nós ainda insistimos em aulas expositivas. O sistema de ensino ainda insiste em aulas de 50 minutos, quer que o jovem fique sentado numa cadeira, prestando atenção num monólogo, num silêncio, enquanto que na vida dele, na vida que ele leva, o feed de notícias dele se atualiza. A cada segundo, ele recebe 400 mensagens no seu aplicativo de mensagens por minuto, e a escola quer que ele fique 50 minutos mudo, sentado, escutando alguém falar. É difícil. Né? É muito difícil. Quer dizer, ele chega em casa, ele assiste televisão, ele escuta uma música e ao mesmo tempo está respondendo alguém no celular. Exatamente, exatamente. E ele faz várias coisas ao mesmo tempo, tem uma quantidade de informações enorme, recebidas o tempo todo, e a escola quer que ele fique prestando atenção numa única pessoa por um tempo enorme para ele, né? E parado, né? Esse jovem não está preparado, ele não nasceu para essa escola. Ou a escola muda, ou os conflitos vão ficar cada vez maiores. Com certeza. Bom, muito legal o nosso bate-papo aqui com a Carol. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique conosco.